Olá, meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou gravando este vídeo na manhã de sábado, às 6h20 da manhã. Para você que está assistindo o vídeo pela manhã, bom dia. Para você que está assistindo o vídeo à tarde, boa tarde. E para você que está assistindo à noite, boa noite. Meus queridos, graças a Deus, estamos bem. Estamos maravilhados com as mensagens do Evangelho Eterno, os irmãos que estão aí divulgando o Evangelho Eterno, irmão Cláudio Mendes, outros irmãos, o irmão Alberto Lírio, graças a Deus. Olha, nos comentários, às vezes até no privado mesmo, alguém manda mensagem e fala que pergunta se a gente está querendo acabar com a igreja. Essa pergunta ela é muito interessante e ela às vezes faz a gente rir. Olha que nível eles mesmos colocam a igreja, dizendo que a gente quer acabar com a igreja. Se uma pessoa como eu, Alberto Lírio, irmão Cláudio Mendes, nosso irmão Evandro Moretti, que eu gosto muito dos vídeos do irmão Evandro Moretti, só que ele fala sobre graça, não é? Se a gente tivesse a capacidade de acabar com a igreja, primeiro é que eu teria que afirmar que a igreja ainda existe. Igreja como corpo de Cristo. Se Cristo não existe mais, como que a igreja é o corpo de Cristo? Cristo existiu como personagem, mas era o próprio Deus. Jesus existiu, o Jesus de Nazaré, como um personagem, mas era o próprio Deus. Ou eu estou errado? Ou é mentira o que está escrito em Hebreus 2, 14 e 15? Ou é escrito o que está escrito em João capítulo 1 é mentira? Que o verbo se fez carne, o verbo era Deus, ele se fez carne e habitou entre os homens? É mentira? Então é claro que esse entendimento as pessoas têm dificuldade, principalmente os preguiçosos, que não gostam de estudar, não gostam de ler a Bíblia e fica inventando coisas. Principalmente eles, quando critica, é porque ou eles são líder religioso, ou é filho de um líder religioso, ou ele é alguém que ama a sua denominação, ou é alguém que ama a sua religião, por isso critica. Aí a pergunta que eu faço é: como que Alberto Lírio, Cláudio Mendes, outros irmãos aí, teria capacidade de acabar com a igreja? Hein? Se no primeiro século já não conseguiram acabar com a igreja, quando o termo igreja ele foi criado para identificar o corpo de Cristo, imagine hoje. Imagine hoje. O nosso foco não é, de jeito nenhum, acabar com nada. Não. O nosso foco é orientar as pessoas de como você deve estudar a Bíblia, para que você possa entender a Bíblia. Aí você que fala que nós estamos tentando acabar com a igreja, você algum dia, o seu líder religioso, essa pergunta é para você que nos critica, já te ensinou que a Bíblia ela tem tempo verbal, a Bíblia ela tem colocação verbal, a Bíblia ela tem a sua função de ensinar as pessoas que leem ou estudam no que diz respeito ao vernáculo da língua portuguesa? Algum dia o seu pastor te ensinou
que o batismo na água era o batismo dos judeus? Você sabia que ao você se batizar na água, você está vivendo um costume judeu? Você nunca ouviu isso, né? Aí você me pergunta, tá, mas onde que está escrito que o batismo na água era o batismo dos judeus? Tudo bem. Quem procurava João para ser batizado lá no Jordão? Era judeus ou gentios? Hein? Mas por que só judeus procuravam João para ser batizado? Porque só os judeus é que viviam debaixo da tutela da lei. Como que alguém vai ser batizado nas águas se não vivia debaixo da tutela da lei? O batismo nas águas, lembra o que João disse? Raça de víboras. Quem vos, ou seja, quem ensinou vocês a fugir da ira divina ou a ira futura? De que ira que João estava falando? O juízo que estava por vir no ano 70. Eu quero te fazer uma pergunta, querido. Jesus Cristo, a figura do próprio eterno Criador, na pessoa de Filho, ele foi procurar João para se batizar com 30 anos. 30. João Batista tinha quantos anos quando Jesus foi procurar João para ser batizado? A diferença de um para o outro era um ano só. Você sabia que João Batista ele nasceu um ano antes de Jesus? Ah, você não sabe disso? Quando você lê a própria história, que os dois eram primos. Então, quando Jesus iniciou seu ministério, aos 30 anos, João batizando ali no deserto, ele tinha 31. Agora é interessante que João Batista, ele morre primeiro do que Jesus. Mas ele morreu por falar a verdade. Ele morreu porque ele enfrentou o sistema. É o contrário. Nós não estamos querendo acabar com nada. É o sistema que quer nos calar. Quando você faz essa pergunta de que nós estamos tentando acabar com a igreja, na verdade é porque você faz parte do sistema que quer calar aquelas pessoas que falam a verdade. O seu pastor algum dia já te falou que o batismo em água era ablução? O que era ablução? É lavagem por fora. Os judeus, eles precisavam ser batizados nas águas porque era um símbolo de arrependimento de quem estava se arrependendo de estar fazendo o quê? Transgredindo a lei. Agora, quando você olha Romanos capítulo 6, já ensinado por Paulo e não por Pedro, não por João, e também em 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo 21, aí sim, aí você vai observar, é o capítulo 3 ou o capítulo 2? Você vai observar que o verdadeiro batismo no primeiro século, depois de João, depois do juízo, ele passou a ser o batismo de uma nova consciência em Deus, que Pedro falou que não era mais aquele batismo que lavava a pessoa por fora, e sim uma lavagem da boa consciência em Deus. É porque você ainda não pesquisou o significado da palavra batismo. Você acha que tudo quanto é batismo é em água. Mas o fato de você ser transportado
do império das trevas para o império da luz, você passou pelo batismo. Eu tenho parentes que são formados em alguma coisa. Você já viu como é que é o batismo na capoeira? Você já viu como é que é o batismo quando o cara deixa de ser solteiro para ser casado? Você já viu como que é o batismo numa formatura? A minha família, que tem tradição militar, de vez em quando acontece isso, não é? Então lá eles fazem uma espécie de batismo. Tudo quanto é formação tem uma espécie de batismo. Uns jogam pó nos outros, uns jogam tomate, outros gostam, né, fazer todo tipo de festa simbolizando o batismo. Então o batismo do cristão verdadeiro do século 21 não deveria ser mais aquele batismo na água, porque o batismo na água era para judeus, ablução. Mas por que os pastores continuam fazendo? Porque aquilo ali gera uma imagem positiva para o templo dele, para a denominação dele. E as pessoas, olha quantas pessoas que estão sendo batizadas. Pois é. E o batismo aqui, e uma nova consciência, ninguém vê. Só ele. Aí os líderes não têm interesse não. Eles querem chamar a atenção. Mas o seu líder nunca te disse isso. Outra coisa, quando a gente abandonou o sistema e começou a estudar a Bíblia, nós passamos a fazer a nossa própria busca. Por que você não faz o mesmo? Ah, já sei. Você é preguiçoso? Você tem preguiça de estudar? Você acha que eu vivo 24 horas aqui sentado estudando a Bíblia e gravando vídeo? Não. Sabe por que eu faço isso aqui? Porque eu gosto. Eu amo a Bíblia. Eu amo estudar. Eu amo escrever. Eu amo apagar com a borracha, reescrever de novo. Eu tenho meu trabalho, queridos. Eu não sou aposentado ainda. Eu trabalho. Pelo menos em 3 coisas. Aqui, nas redes sociais, onde eu tenho meu trabalho, meus estudos, é porque eu gosto, eu amo. Uma certa feita, eu, como evangelista, na instituição Assembleia de Deus, eu falo isso porque eu pertenci durante a minha vida toda, 45 anos, então ninguém vai querer falar contra, porque todo mundo sabe disso na minha cidade, no meu município, no meu estado, algumas cidades sabem. 45 anos. No último ministério que eu estava, eu fiquei 6 anos sem receber uma oportunidade como evangelista. Sabe por quê? Porque eu tive coragem de bater de frente com o sistema. E falei para o pastor, pastor, esse negócio de dízimo está errado. Dízimo nunca foi dinheiro, pastor. Vamos passar a ensinar o povo a verdade, pastor? E ele disse, não. Se você continuar com essa tese, eu vou ter que excomungar você. Foi a palavra. Isso é só para você ter uma ideia de como funciona o sistema. Você acha que eles não sabem a verdade? Sabem. Mas o Brasil que nós vivemos, no sentido religioso principalmente, é um paraíso da mentira. É o paraíso do engano. É o paraíso do medo. É o paraíso da culpa. É o paraíso da ameaça. No sentido religioso, o pastor, eles usam a Bíblia
para enganar as pessoas. A Bíblia, que deveria ser usada para falar a verdade, para libertar pessoas, muitos líderes usam para mentir, para amedrontar, para meter medo, não é? Pavor nas pessoas. Infelizmente, meu querido. Mas faça sua própria busca. Você tem medo de abandonar o sistema porque te ameaçaram, falaram que você vai para o inferno? Pergunta para eles a palavra original para inferno. Procura estudar. Você alcance a sua própria autonomia. Pare de depender de líder religioso para estudar a Bíblia. Faça como nós. Sabe por quê? Que principalmente no Brasil, as pessoas estão se libertando do sistema religioso porque começaram a ter coragem, começaram a bater de frente. Aí você pergunta, vocês estão querendo acabar com a igreja? Querido, quem disse que os filhos de Deus no Espírito, no século 21, ainda usa o termo igreja? Igreja, ela foi o corpo de Cristo. Corpo de Cristo esse que no ano 70, no Apocalipse 19, ela casou com o próprio Criador. E esse casamento, que foi espiritual, ele perdura até o dia de hoje. Sabe por quê? Porque no reino de Deus estabelecido, quem desfruta desse reino são os filhos de Deus no Espírito. Aí você acha que eu, ao invés de desfrutar do reino, vou transmitir para outros desfrutar no meu lugar? Negativo. Conheça a verdade e se liberte. Tchau, Deus que te abençoe.